Boa noite para você, bem-vindo ao JG. Vamos começar a semana aqui juntos? Então vem ver os destaques de hoje. Apenas uma agência do INSS reabriu hoje para atender toda a região metropolitana de São Luís. Depois de 6 meses, a agência reabriu sem perícia médica e sem previsão de retorno. Depois de morte de motorista de ônibus no fim de semana, a Polícia Militar retoma a fiscalização no transporte público de São Luís. O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza pela internet ao eleitor um histórico sobre os candidatos. A Justiça Eleitoral disponibiliza de uma forma pelo seu site para que todo mundo possa ter acesso a essas informações. Secretarias de Estado se unem em programação variada para celebrar o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Começar o JG com a retomada da Operação Catraca da Polícia Militar no transporte público. A abordagem aos passageiros é por tempo indeterminado e recomeçou hoje, depois que no fim de semana o motorista foi morto durante um assalto com um tiro na cabeça. O caso aconteceu hoje próximo ao mesmo local onde o motorista Francisco Teixeira foi assassinado no último fim de semana, após uma tentativa de assalto a ônibus. O crime aconteceu nesta avenida, próximo a este retorno. Os criminosos entraram no coletivo, anunciaram o assalto, renderam os passageiros e levaram a quantia arrecadada durante a viagem. Após a ação, os criminosos pediram ao motorista que ele parasse o veículo. Ele não obedeceu e seguiu viagem. Foi nesse momento que os criminosos dispararam 2 tiros contra ele e a vítima morreu no local. Após o crime, 2 homens foram presos suspeitos de terem participado do assassinato. Ontem, os rodoviários deixaram de circular pedindo mais segurança. Para tentar combater a criminalidade, a Polícia Militar realiza a Operação Catraca, que fiscaliza os passageiros e verifica se há algo suspeito dentro do coletivo. Esse latrocínio vitimando um motorista de ônibus, um trabalhador, isso fez com que houvesse uma comoção por parte da sociedade e, em especial, com a categoria de motoristas de transporte coletivos. Mas a Polícia Militar, ela deu uma resposta imediata. Segundo a polícia, de janeiro a junho deste ano, 85 assaltos a ônibus foram registrados em São Luís e mais de 12 mil pessoas foram abordadas dentro dos coletivos. Quem utiliza esse tipo de transporte se sente inseguro e vê a operação como uma medida importante. É bom, só se previne mais um pouco, né? Já quem trabalha no transporte coletivo espera que as ações continuem sendo feitas. Se fosse sempre assim, era bom. Eu acho que deveria ter sempre. A Polícia Militar garante que a operação vai continuar por tempo indeterminado. Essa operação vai continuar por tempo indeterminado e, com certeza, fatos desta natureza, a Polícia Militar pronta e aposta com seu contingente policial dentro da Operação Catraca e outras operações que acontecem aqui em São Luís, região metropolitana, justamente para coibir todo tipo de ação delituosa e também de elementos faccionados, elementos com mandado de prisão e à margem da lei. E para reforçar o sistema de segurança do Maranhão no combate à criminalidade aqui no estado, o governador Flávio Dino anunciou hoje a nomeação de 12 delegados da Polícia Civil, 60 investigadores de Polícia Civil, 9 peritos criminais, um odontologista e 40 policiais militares. A confirmação das nomeações veio em um post aí, como você pode acompanhar na sua tela. O governador fez esse post hoje por meio das redes sociais. Apenas uma agência do INSS reabriu na região metropolitana de São Luís, depois de 6 meses com todas as unidades fechadas por conta da pandemia. E bem no primeiro dia, somente serviços administrativos, nada de perícia médica, uma das principais demandas.
A segunda-feira marcou a retomada dos atendimentos em algumas agências do INSS no Maranhão. Em São Luís, os trabalhos foram reiniciados pela agência localizada no Parque do Bom Menino. Para ver o retorno de uma agência, a gente tem que ter servidor fora do grupo de risco, nós temos que ter a estrutura, a infraestrutura, né, e os materiais de proteção. Nós já temos... Nós temos 7 agências que estão aptas para abertura durante essa semana. Nós vamos abrir gradativamente à medida que esse material for sendo instalado nas agências do interior. Na regional de Imperatriz, estão funcionando as agências de Imperatriz, Itinga do Maranhão, Estreito, Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão. Em todas as agências do estado, incluindo São Luís, o atendimento está sendo feito mediante agendamento. Apenas serviços agendados. O serviço que é espontâneo, ele não está ainda sendo atendido, não está funcionando. O impasse gerado na semana passada para a retomada dos atendimentos girou em torno dos médicos periciais. No entanto, essa não é mais uma atribuição do Instituto, e sim do Ministério da Economia. A perícia médica ela não está mais vinculada ao INSS, apenas utiliza a estrutura física do INSS para atendimento. Então, cabe ao Instituto dar as condições de trabalho e de estrutura para a perícia médica. Olha, só para lembrar que é necessário fazer um agendamento para o atendimento e as perícias médicas seguem suspensas sem previsão de retorno, então nem adianta ir amanhã atrás de perícia, né? Mudar de assunto, no dia 30 de setembro encerra o prazo para os contribuintes aderirem ao programa de regularização do IPVA. Para quem estiver com imposto atrasado de anos anteriores, o governo do Maranhão oferece descontos de 100% para o pagamento à vista ou 60% para o parcelamento em até 12 vezes. Já para quem não pagou deste ano, terá desconto de 10% e a exclusão de multas e juros para pagamento à vista. Mas tem a opção aí por parcelar em até 4 vezes. Para aderir ao programa, basta acessar o site da Secretaria da Fazenda, que é o portal.cefaz.ma.gov.br, lá na página IPVA. Hora do intervalo e a gente volta já para te mostrar a plataforma do Tribunal Superior Eleitoral, que traz o histórico aí de todos os candidatos. Você pode fazer a pesquisa. Tem outras notícias também aqui no JG depois do intervalo. Eu fico aqui te esperando. Estamos aproximando das eleições. Os candidatos a prefeito, vice e vereadores foram definidos depois das convenções. E com esse quadro eleitoral aí, você já se decidiu? Bom, para quem até está convicto, a dica é: conheça sobre os candidatos. E o caminho está na internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral. Faltam menos de 2 meses para as eleições municipais, mas a dona Helena ainda não parou para pesquisar os candidatos que desejam o voto dela. Por enquanto eu ainda nem pesquisei não. Ainda não sei nem para quem votar. Mas a senhora pretende pesquisar, analisar? Precisa, com certeza. Já o Silvio Albênio admite que não costuma pesquisar a trajetória dos candidatos que ele deposita o voto de confiança. Não, eu não faço pesquisa não. A minha pesquisa que eu sei é lá na hora da urna que eu vou votar e que eu decido o meu candidato que eu devo votar. Mas para quem deseja saber o histórico de cada candidato, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou a plataforma Divulga Candicontas, que permite consultar a situação dos candidatos. O sistema está disponível dentro do site do TSE e nele é possível saber as propostas dos candidatos, além de obter informações de todos os dados declarados à Justiça Eleitoral. As eleições, elas são públicas, então a população ela tem que ter acesso às informações dos seus candidatos, dos limites de gastos que eles terão em campanha. Então a Justiça Eleitoral disponibiliza de uma forma pelo seu site para que todo mundo possa ter acesso
essas informações. O sistema também informa se o candidato possui alguma pendência com a Justiça Eleitoral. Os escândalos envolvendo políticos com casos de corrupção deixaram a dona Helena alerta com o período eleitoral. Mas, apesar disso, ela garante que, mais uma vez, vai às urnas para exercer a democracia. O certo é pesquisar e ver para quem vai votar. Porque do jeito que estão as coisas, política, hoje está difícil, né? Achar um político honesto, verdadeiro, está difícil. No Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, as secretarias de Estado se uniram para contribuir com uma programação variada que começa hoje com lives e o lançamento da 8ª Semana da Pessoa com Deficiência, organizada pelo Conselho Estadual. No Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, uma reflexão sobre as conquistas e, principalmente, sobre o que é preciso atingir. E ainda falta muito. Se levarmos em consideração que muitos pontos não são cumpridos pelos governos, teremos uma noção do que ainda precisa acontecer. As lutas têm sido por aqueles direitos que estão sofrendo ameaças de retrocessos. Vide a luta pelo monitoramento da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que o Brasil é signatário e que o governo federal brasileiro não vem cumprindo e nem fazendo com que se efetive na prática todos os artigos dessa convenção. É pela regulamentação da Lei Brasileira da Inclusão, que é uma lei de 2015 e que ainda carece de regulamentação, e isso não está ocorrendo da forma que seria necessário e da forma que foi. Por causa da pandemia, as atividades vão acontecer no modo remoto. Na quarta-feira vai ter a abertura da 8ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, organizada pela Secretaria de Educação. Hoje, à tarde, dia 21, vai ter uma atividade sobre paradesporto para pessoas com deficiência, organizado pela CEDEL. O Fórum de Entidades também está realizando uma série de atividades remotas, com lives. Vai ter uma live do Conselho Nacional também hoje, vai ter lives de todos os conselhos, instituições e órgãos que estão realizando live nesta semana, que marca o Dia de Luta das Pessoas com Deficiência. Sabe o teste rápido, gratuito, que a Secretaria de Estado da Saúde está disponibilizando naquele modelo drive-thru? Inicialmente para idosos e gestantes. E olha que boa notícia, o teste foi ampliado para pessoas com deficiência. Então, gestantes, idosos e pessoas com deficiência podem testar para a Covid no Multicenter Sebrae, no bairro Coafuma, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Os testes vão ser realizados até o dia 30 de setembro. Estamos em campanha nacional de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, e isso a gente quer te mostrar as diversas manifestações psicológicas e até física que interferem na saúde mental. Por exemplo, você já ouviu falar em automutilação? Pois acende o alerta para observar esse tipo de comportamento, principalmente entre os jovens. O transtorno atinge crianças, jovens e adultos. Cerca de 2% da população mundial sofre com a automutilação. Quem sofre desse mal tem emoções negativas e perturbadoras e vê como possibilidade de resolver conflitos internos com cortes e agressões pelo corpo. Quem comete essa prática acaba sentindo uma sensação de alívio cada vez que se machuca. Geralmente as pessoas associam a automutilação ao transtorno de personalidade borderline. Esse transtorno ele é caracterizado por uma instabilidade contínua no humor, no comportamento e na autoimagem. Pessoas que sofrem de borderline, elas experimentam episódios intensos de raiva, de depressão e de ansiedade. Elas possuem também comportamentos descontrolados. Essa prática atinge principalmente adolescentes dos 12 aos 17 anos. Segundo esta pedagoga, é possível identificar que um adolescente está se automutilando através do comportamento. Antes dele se mutilar, ele geralmente se isola. Então é possível um profissional da educação perceber
uma criança ou adolescente que não gosta mais de participar das atividades sociais, dos agrupamentos, e ele começa a se isolar e ele já demonstra então aí um certo desequilíbrio e a gente já começa a observar essa pessoa. Por mais delicado que seja, os especialistas afirmam que é possível se livrar da automutilação através de diálogos e principalmente em adolescentes, no ambiente escolar. No momento que eu trabalho a socialização do jovem, da criança e do adolescente, eu estou exatamente prevenindo situações como essa. E como ajudar essa pessoa? Buscando um tratamento adequado, uma ajuda especializada de uma equipe multiprofissional. Assim, essa pessoa que está sofrendo com a automutilação, com as oscilações de humor, ela vai conhecer outras possibilidades de aliviar a tensão emocional, de aliviar a sua dor emocional. Agora a gente dá uma pausa para uma dica. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para você pagar a sua conta de energia elétrica. E ainda tem prêmio extra, 15 casas vão ser contempladas com R$12 mil para a troca de eletrodomésticos e também fazer aquela reforma dos sonhos, mudar tudo em casa. E no final da promoção ainda tem um sorteio, viu, de um carro 0 km. Eu vou te falar, hein, são prêmios que vêm na hora certa, justo quando está todo mundo precisando. Para participar é muito simples, basta estar em dia com a Equatorial. Você não fica de fora, paga a sua tarifa aí até a data do vencimento, depois você faz o seu cadastro no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Simples, mais do que nunca neste momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. E a seguir tem uma reportagem linda sobre os ipês. Você já parou para ver como a cidade fica mais colorida em tempos de floração? Se não prestou atenção ainda, você não sabe o que está perdendo. A gente vai te mostrar já já. Às 4h13 tem baixa-mar com 0,4 metro. Ainda pela manhã, às 10h16, tudo muda com a préia-mar de 5,6 metros. A baixa-mar volta às 16h31 com 0,8 metro. E a terça-feira termina com préia-mar de 5,6 metros, que começa a partir de 22h29. Quem não percebeu a cidade colorida está perdendo o espetáculo da natureza, que é a floração dos ipês. E olha que tem gente que não se contenta só apenas em olhar, não. E claro que é difícil resistir àquilo tudo, é muito difícil e não registrar aquilo com uma foto. E vamos combinar, né? A beleza dos ipês dispensam qualquer filtro e edição. O céu azul e branco ganhou uma nova tonalidade, o rosa. As flores do ipê mudaram o visual desta avenida em São Luís. A beleza das árvores é vista principalmente nesta época do ano. O Michel estava passando pela avenida e não resistiu ao cenário encantador. Ele fez questão de registrar a paisagem e compartilhar nas redes sociais. Tá maravilhoso, né? O pessoal agora tá podendo caminhar por aqui, fazer suas atividades físicas. E nada melhor do que ter uma paisagem tão bonita dessa, uma árvore tão bonita, a gente parar e prestigiar. Não tem como não parar e fazer um registro. As flores do ipê não embelezam somente o céu. No chão, um verdadeiro tapete rosa é formado. A dona Irene ganhou até um novo estímulo para fazer a caminhada no fim da tarde. Tá lindo, tá? E aqui ventilado, eu gosto muito de fazer caminhada aqui. Além do ipê rosa, o amarelo também encanta e embeleza vários locais públicos. Independente da cor, a temporada dos ipês traz uma reflexão muito importante para valorizar e preservar as árvores e incentivar que outras tantas sejam plantadas. Seria muito bom se todo mundo tivesse esse tipo de consciência.
preservar. Parem de tirar as árvores e coloquem mais e mais em todas as praças, em todos os lugares. Com esses IPs lindos que a gente termina o JG de hoje, mas fica agora com Geraldo Yensen, Clodoaldo Corrêa e Felipe Clã, que recebem na bancada dos analistas o secretário de Estado de Cultura, Anderson Lindoso. Muito bom começar a semana aqui com a sua companhia. Vamos seguir juntos até sexta-feira aí, viu? Muito obrigada por hoje. Até amanhã às 18h30. Eu te espero. Tchau.